O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus na sinagoga de Nazaré. O texto de hoje, ele é uma continuação imediata daquele em que Jesus entra no dia de sábado na sinagoga de Nazaré, abre o livro e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou. E continua aquela leitura, e no final, lá no capítulo Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, que diz a respeito da sua ida à sinagoga em Nazaré. E quando Jesus termina, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. E diz então que todo mundo começa a se perguntar e dizer: mas ele não é o filho do carpinteiro? Não é José o seu pai? Nós não conhecemos os seus irmãos que moram aqui conosco? E a descrença começa a entrar no coração dos seus contemporâneos. Por quê? Porque eles não conseguiam, isto é, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias de Deus, se manifestar de uma maneira tão simples, tão corriqueira assim. Isso não é crível. E é por isso então que Jesus, imediatamente depois dessa manifestação, ele diz no versículo 24, que é uma continuação deste texto. Jesus diz: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Isto é, eles não creram em Jesus. Eles não perceberam aquilo que Jesus diz a respeito, aquilo que Jesus dirá a respeito de Jerusalém. Algum tempo depois, já agora pode ser aplicado a Nazaré. Jerusalém, tu que apedrejas os teus profetas, não reconheceste o dia que foste visitada. Isto é, Nazaré não reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Por quê? Porque ele era muito simples, porque ele era muito comum. E eles esperavam uma manifestação segundo os seus pré-requisitos. Um Messias poderoso, um Messias espetacular, um Messias extraordinário, mas não alguém tão comum. Meus irmãos, existe uma tendência em nós, por causa do nosso orgulho, de predeterminarmos como Deus tem que se manifestar na minha vida. Isso me incapacita de ver os sinais cotidianos
da ação de Deus na minha vida. Os sinais da graça de Deus no meu dia a dia. Mas como eu orgulhosamente já predetermino como Deus tem que se manifestar no meu dia a dia, eu me torno cego à sua ação. Esta mesma cegueira, movida pelo orgulho, nós podemos observar na primeira leitura de hoje, retirada do segundo livro dos Reis. Diz que Naamã, um general da Síria, ele era leproso, era um grande general, e o seu rei mandou então, Arã, o seu rei mandou com um grande presente para o rei de Israel, para que ele obtivesse a cura, já que uma serva do general tinha dito que em Israel existia um profeta. Pois bem, ele foi então ao palácio e disse que ele foi com Naamã, levou consigo 10 talentos de prata. Um talento de prata, um talento romano, equivalia mais ou menos a 32 quilos. Então ele levou consigo 320 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou ao rei de Israel para que ele fosse curado. O rei, quando viu aquilo, rasgou as vestes e disse: com certeza o rei desse general quer um pretexto para guerrear comigo, porque eu não posso fazer nada. Mas Eliseu, o profeta, soube o que tinha acontecido e disse: vem a mim, para que ele saiba que existe um profeta aqui em Israel. O general foi, e diz aqui que versículo 9: então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então manda um empregado seu dizer a Naamã: vai ao rio Jordão e se lave 7 vezes e você ficará curado. E Naamã, é interessante que o nome Naamã, a sua raiz, indica algo espetacular. O próprio nome diz isso. O próprio nome significa isso. Algo espetacular, algo garboso, algo extraordinário. E Naamã fica profundamente ferido no seu orgulho, porque ele, um general de uma nação poderosa, não foi recebido diretamente pelo profeta, mas o profeta mandou um empregado. E diz aqui, versículo 10: Eliseu mandou um empregado para lhe dizer: vai, lava-se 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava, olha aqui, isto é, como é que ele queria ser curado? O orgulho. Como é que ele queria ser tratado por Deus? Como é que ele queria que Deus agisse na sua vida? Percebe aqui, meus santos, que não há como ouvir esta passagem e de alguma maneira não aplicá-la na nossa vida. Não poucas vezes nós agimos assim. Nós somos tão orgulhosos, tão pedantes, nos achamos alguma coisa que queremos determinar como é que Deus tem que agir na minha vida, na minha história. Pois bem, diz Naamã: eu esperava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. E o profeta Eliseu o frustrou, porque o tratou de uma maneira, o humilhou, já que o remédio para o orgulho é a humilhação. Então o humilhou, porque existia ali, embora ele fosse um bom homem, um grande general, mas ele era orgulhoso. E aí ele vai embora, irritado. Um servo seu disse: meu senhor, se o profeta mandasse
o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? Então, vá. Mas ele diz, mas na minha terra existem rios mais limpos. Será que o Abana e o Farfar não são mais limpos do que o rio Jordão? E o servo diz, mas meu senhor, obedeça, faça o que ele mandou. Resumindo a história, ele vai, pensa 2 vezes, se humilha, faz o que o profeta mandou e foi curado. Meus irmãos, vamos agora fazer uma aplicação na nossa vida, como católicos. Imagine o que é pensar, isto é, se nós católicos formos fiéis, fazendo as pequenas renúncias, os pequenos sacrifícios na nossa vida, nós alcançaremos a salvação. Se nós nos confessarmos, qual é a dificuldade? Diga para mim, qual é a dificuldade de você ir aos pés de um sacerdote e reconhecer os seus pecados, todos os seus pecados, senão o seu orgulho? O orgulho. Se você for a um sacerdote, confessar os seus pecados, você obterá o perdão de Deus. Foi este o caminho que Deus colocou. Aí você orgulhosamente diz, não, mas eu quero receber o perdão de Deus diretamente com Ele. Eu quero que Ele me dê diretamente o perdão. Mas meu santo, Deus quis conceder o seu perdão aqui na terra por meio dos seus ministros, os sacerdotes. Não seja você soberbo como Naamã, que queria receber a cura para a sua lepra, segundo as suas predisposições, e não segundo a vontade de Deus manifestada por meio do profeta. Nós precisamos, meus santos, se nós, cristãos católicos, crescemos de verdade na confissão, nós nos confessaríamos bem e muito bem. Eu não estou falando apenas de confessar-se, eu estou falando de confessar-se bem, porque às vezes as pessoas vêm se confessar e elas mais justificam os seus pecados que os confessam. Meu santo, no tribunal do confessionário, você é o seu acusador, Deus é o juiz misericordioso. Então não se justifique, se condene, não se justifique, mas confesse completamente, com todo rigor, os seus pecados, que Deus misericordiosamente vai lhe perdoar. Porque se você, mesmo procurando a confissão, faz confissões más, confissões imperfeitas, escondendo os seus pecados, ou até mesmo se justificando, quem garante de verdade que você estará com as condições necessárias para receber a absolvição? De modo que nos seus pecados você permanece, e no dia do juízo final, ali sim, você será julgado, e ali, meu santo, você não terá mais a oportunidade que a você foi dada tantas vezes na Santa Missa, tantas vezes na sua vida. Quer dizer, não só aqui, nós aqui nos confessamos na Santa Missa, né? Nas outras ocasiões que nós podemos nos confessar. Então precisamos aproveitar com toda gratidão nos nossos corações e receber o sacramento da confissão. Aproveitar, receber Jesus na Eucaristia. Ora, você, meu santo, que tem condições de ir à igreja e receber Jesus na Eucaristia, que conversa é essa de você dizer que você, mas eu recebo Jesus no meu coração? Sim, é claro que você pode receber Jesus no seu coração, é claro, mas se Jesus instituiu um sacramento, se Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, é porque Ele quer que nós o recebamos
recebamos o seu corpo, sangue, alma e divindade, que nós o recebamos inteiro, que nós o recebamos num sacramento. Não se contente simplesmente em fazer uma oração e dizer que você quer receber Jesus espiritualmente, se você tem condições de receber o sacramento. E sabendo, meus santos, que isso, o quanto isso coopera e concorre para a sua salvação. Um outro exemplo que nós podemos dar, Nossa Senhora que diz que todos aqueles que se confiarem a ela, que todos aqueles que rezarem o Santo Terço, alcançarão a salvação. Aí você, católico, que sabe disso, que já ouviu isso alguma vez na sua vida, você simplesmente nem se preocupa em aprender a rezar o terço, se você não sabe, e nem se preocupa a todos os dias rezar o terço, porque, mas imagine o que é você saber que Deus, por meio da Virgem Maria, se comprometeu a conceder a graça da perseverança final, da conversão, àqueles que rezarem piedosamente o Santo Terço todos os dias. Imagine algo tão fácil. O que significa rezar alguns Pai Nossos e algumas Ave Marias? Não é muita coisa, mas se você, com boa vontade, como Naamã, que depois se arrependeu, e com boa vontade foi lá e se banhou 7 vezes no Rio Jordão, como o profeta havia mandado, se você então, obedientemente, com piedade, rezar o seu terço e pedir a Nossa Senhora aquilo que ela quer nos dar, isto é, a conversão da sua vida, a mudança dos seus hábitos errados, o rompimento com os seus pecados, a perseverança final, você alcançará. Santo Afonso de Ligório, ele diz naquele livro A Oração, que um dos maiores tormentos de uma alma no inferno é saber com que facilidade ela poderia ter alcançado a salvação. Isto é, se nós tivéssemos rezado o terço, se nós tivéssemos nos confessado direitinho, se nós com toda a piedade recebêssemos Jesus na Eucaristia, se nós fizéssemos aquelas pequenas coisas que fazem parte da nossa religião, nós estaríamos preparados para quando chegar, para o momento que chegar o nosso encontro final com Deus, quando acontecer a nossa morte. Precisamos, meus santos, nos preparar. Precisamos ser obedientes a Deus, a esses pequenos sinais, a essas pequenas graças, que não são pequenas, pelo amor de Deus. Pequenos aqui eu quero dizer no sentido de que não é forçoso, de que não é desgastante, de que não é tão exigente assim. Só vai exigir de você pisar o seu orgulho e dizer: eu vou me confessar. Só vai exigir de você um pouco de disciplina, para você reservar um tempo no seu dia para se dedicar à oração e pedir a Deus que transforme o seu coração. Só vai exigir de você, sim, um pequeno esforço de, ao receber Jesus na Eucaristia, de você se entreter com Ele, conversar com Ele. Claro, exige de você um pouco de esforço. Por quê? Porque a tendência é simplesmente abrir a boca, dizer amém, receber Jesus e voltar para o banco. Mas se você já entra na fila com aquela convicção: eu vou te receber, Jesus. Dá-me, Senhor, um amor grande no meu coração. E você recebe Jesus, estando preparado, é claro, volta para o seu banco e se detém ali um pouco com nosso Senhor, agradecendo a Ele por ter se dignado se fazer tão pequeno para que você o pudesse receber.
pedindo a Ele a graça da sua perseverança na luta contra as suas falhas e os seus pecados, pedindo a Ele a graça do dom da oração. Ora, por esses dias eu tenho atendido algumas pessoas que têm falado tantas vezes da dificuldade de rezar. Ora, peça a Jesus: Jesus, me ensina a rezar. Peça a Nossa Senhora que ensinou Jesus as primeiras orações: minha mãe, me ensina a rezar, eu sou tão desatento, eu sou tão disperso. Ora, a sua súplica, em que você pede a Deus ou a Nossa Senhora a graça de rezar, já é oração. E é algo tão simples, mas que requer o quê? Uma pequena colaboração da sua parte. Uma pequena colaboração como a de Naamã, que ele teve que ir ao rio e mergulhar. Uma pequena colaboração que exige você negar os seus pressupostos. Ah, padre, mas eu queria que quando eu entrasse na fila da confissão, na fila da comunhão, que Jesus entrasse no meu coração e transformasse a minha vida e eu me tornasse um orante. Tudo bem, mas Deus quer que você se transforme num orante, numa mulher de oração, num homem de oração, suplicando a cada dia o pão nosso de cada dia. Ah, mas bem que Deus poderia, meu santinho, mas Deus está querendo diferente. Seja humilde, não queira já colocar diante de Deus como Ele deve agir na sua vida, mas humildemente se coloque diante de nosso Senhor e suplique a cada dia a graça necessária. Meus irmãos, que hoje então, nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma, nós supliquemos a Deus a graça de um coração humilde, a graça de um coração dócil à sua vontade, para que nós, obedecendo à vontade de Deus, encontremos nela cada dia mais a alegria de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.